Boa noite, embaixadores e embaixatriz. Acompanho o programa sempre que posso e decidi vir pedir seus valiosos conselhos. Sou casada em um relacionamento bem longo. Tenho 31 anos e estamos juntos desde os meus 18. Sempre foi uma relação de muito amor, cumplicidade e respeito mútuo. Nos conhecemos na faculdade. Eu fazia um curso de exatas e ele era aluno das humanidades. Quando nos formamos, mais ou menos na mesma época, minha vida profissional seguiu mais ou menos como uma escadinha. Logo entrei para o mercado de trabalho e venho sempre evoluindo, tanto no sentido técnico como financeiramente. No caso do meu esposo, a coisa vem sendo um pouco diferente. Logo de início, já acendeu o radar do Tomé aqui. Warning sign. No caso do meu esposo, a coisa vem sendo um pouco diferente. Logo de início, o plano dele era seguir a carreira acadêmica, mas ele foi se decepcionando com a universidade, com aquele mundinho de mesquinhez e esquerdopatia dos professores universitários, e acabou desistindo. Na época que saímos da casa dos nossos pais para morar juntos, ele decidiu que iria estudar para um cargo público. Entendi os motivos para a mudança de rota e apoiei sua decisão. Como eu estava com um bom emprego na época e éramos só nós dois, sem grandes compromissos financeiros, meu salário caberia bem para nós dois. Olha aí, que arranjo, né, fora do comum. O combinado era que ele ficaria responsável por cuidar da casa. Limpeza, cozinha, compra. Isso aí nem o Red Pill que é contra. Isso aí nem o Red Pill que é contra. É a bolha conservadora de homens que já olha assim. A masculinidade bíblica é anti-lavar louças, rapaz. Vá trabalhar. Às vezes a mulher estava trabalhando o dia inteiro fora, ele ficava em casa desempregado. Alguém tinha que lavar as paradas, né, velho? Não, tudo bem. O problema é que você desempenhando esse trabalho, essa função por muito tempo, as coisas começam a ficar confusas. Não, isso não é saudável para o homem. Mas vamos lá. De fato, é ruim para o homem ter que ficar com essa função apenas. Olha. Mas vamos lá. Na época, não tive nenhum problema com isso e assim realizamos o sonho de sair da casa dos pais. Com o passar dos anos, veio a pandemia e os planos do meu marido mudaram novamente. Ele achou que não seria um momento propício para o concursismo e que a perspectiva de abrirem novas vagas era ruim. Então partiu para o plano C, iniciativa privada, trabalhar na empresa do pai. Mais uma vez dei todo o meu apoio. Achei uma decisão bastante sensata e apesar de ser uma remuneração inicial baixa, havia uma perspectiva de crescimento boa, já que a empresa é familiar. Por essa época, recebemos nossa grande bênção de Deus, nosso filho amado. O orçamento foi apertando um pouco mais, porque além do bebê estávamos comprando um imóvel. Os anos foram passando e a expectativa que colocamos na empresa do pai e no retorno que ele teria não se concretizou. Chegamos então aos dias de hoje. Meu marido percebeu que não vai chegar aonde quer na empresa do pai. Decidiu então retornar para o plano B, concursismo. Dessa vez não consegui dar meu apoio sincero. Acho que ele não mergulhou de cabeça na ideia de levar a empresa para frente e que ainda é o caminho mais razoável. Confesso que estou me cansando de tantas curvas nessa vida profissional. Ser a mulher provedora não era um problema para mim, até que virei também mãe. Aí a coisa começou a pesar. A coisa muda, meu amigo. Poderia ser uma mãe mais presente se não tivesse toda a responsabilidade da vida financeira da família nas minhas costas. Atualmente, a divisão orçamentária é 80-20. Ao mesmo tempo, me sinto sendo injusta com ele, pois foi sempre um marido maravilhoso e como pai também é incrível. Mas fica aquele elefante branco na sala. Até quando vamos manter essa dinâmica? Até quando é razoável viver ignorando esse problema? O pior é que quando eu tento conversar sobre isso, parece que eu estou passando na cara, emasculando ele. É porque você tá mesmo. E na maior parte do tempo, fica tudo isso só remoendo na minha cabeça. Porque cabeça de mulher é minhocário, né? Enfim, gostaria de ouvir... comentando demais, Rasta. Termina a leitura aí. Toda vez que o Rasta toca, na verdade... A mulher dá um coice. Nani! Termina de ler. Gostaria de ouvir as opiniões de vocês. Separação não é uma opção, mas tenho medo do caminho que estamos tomando e de tudo isso virar um grande ressentimento lá na frente. Send help.
Já tá. Já é um tá, ressentimento. assim, já tá. Então, assim, é que nem aquela galera que me manda pergunta assim, Rasta, você acha que o Brasil sucumbirá ao comunismo? Eu digo, peraí, meu filho, já aconteceu, né? Ai, Meu Não, Deus mas ela do está céu. prevendo, né, ela está observando os movimentos do negócio, ela não quer que se agrave, né? Sim. Não, eu posso até começar, porque assim, geralmente o cara ouvindo isso pode tomar o partido do camarada, porque a mulher tá lá, e aí, vambora, quando é que vai tomar jeito aí, né? Vai tomar o seu rumo e tudo mais. Mas nesse ponto, vamos lá, o cara, ele desistiu da faculdade porque tinha esquerdista dominando. Pelo amor de Deus, né? Isso aí não é motivo para você desistir da faculdade. A faculdade sempre no Brasil sempre foi um lugar progressista. Você entra na faculdade para você, porque na faculdade hoje em dia é uma qualificação no mercado de trabalho, não um centro de pesquisa. Você entra na faculdade para pegar o teu diploma e ir embora. Ainda mais se você é um emergente, um pobre ou um emergente. Tu não fica lá para militar. Você, eu quero só o certificado de que eu vou me diferenciar no mercado de trabalho. Então você não fica. Você não sai da faculdade por motivos ideológicos quando você está buscando um emprego. Sabe? Essa aí jogar pro contexto geral do Brasil, essas universidades só tinha esquerdista maconheiro, não sei o que, a mulher. É verdade, amor. É uma Não, certa porra. fuga, né? É uma fuga, usar a ideologia dominante, pega o teu diploma lá de engenharia, de direito, de ADM, sei lá o que você fazia lá, TI, e vai pro mercado de trabalho. Beleza, venci o demônio da faculdade, teve meu canudo aqui, ganhei meu diferencial. Essa é a tua missão, ainda mais como pai de família, né? Aí, beleza, desistiu da faculdade por conta do feminismo. Tá, beleza. Aí, desistiu do concurso, foi para concursar, desistiu do concurso, porque não era o momento. Qual é o momento para concurso? Nunca é o momento ideal para concurso. O Estado sempre está em crise, pô. Isso aí é verdade, viu? Se você vai entrar num concurso, mira num tipo de edital e quando ele sair, você vai estar preparado. Concurso nunca foi uma corrida de velocidade, é uma maratona, porra. Quem continuar, quando vier a prova, vai passar. Quem persistir, não é nem mais talentoso, é mais resistente. Quer ver o talentoso? Faz igual ele. Ele até pode ser inteligente, por exemplo, mas por ter desistido, o insistente ganhou a vaga do cara. Quer dizer, enfim. Exatamente. Aí, beleza. Foi pro trabalho da família. E o trabalho da família tem um problema? Cara, quem é homem sabe o que eu tô falando. Quando você trabalha para sua família, você não é visto de igual pela sua família. Porque você está usufruindo de um fruto que você não colheu. E, quer dizer, não plantou. Geralmente o homem é valorizado quando ele conquista algo lá fora e vem com algo melhor ou igual. E aí a família, o cara tá no mesmo nível. Quando você fica no negócio do seu pai, você fica vivendo um pouco à sombra da conquista do seu pai. E a tua autoestima como homem, o teu respeito diante dos outros homens da sua família pode despencar. Você fica ali meio na asa, poxa, eu tô aqui, mas porque meu pai construiu, Então, às vezes, isso pode realmente colocar Essa é uma tragédia burguesa, né? Porque, assim, Sim. Dentro da aristocracia, isso é perfeitamente normal, né? Tipo, e você tem que, né, trazer, fazer jus a isso que você está herdando, né? Sim, total. O que muitas vezes não é o caso, mas assim, dentro da lógica burguesa é muito louco isso, né, véio? Que tem a parada, tipo, você herdou um negócio do seu pai, tipo, você é menos, tá ligado? Tá num playground ainda entre os homens da família, né? Até você conquistar algo fora, vir com MBA gringo para contribuir para a empresa. Não. Você, como última saída, virou CLT na empresa do próprio pai, né? Tipo, como é que é o negócio, né? E isso mexe com a autoestima, é difícil um pai não jogar na cara de vez em quando, ou você confundir negócios com família e tal, né? Na hierarquia das coisas, né, e tal. Então, quer dizer, o cara desistiu da faculdade por conta de ideologia X, o cara desistiu do concurso porque não é o momento, o Brasil, Bostil vai quebrar, não sei o quê. O cara tá na negócio da família, mas achou que não estava bem remunerado, e aí voltou pro concurso de novo. Então, assim, strike 3, né? A mulher fica depositando fé no cara também, né? Essa é a função dela como esposa, e como é esposa já, né? E ela, imagino, ter uma moral muito forte quanto ao divórcio, não vai sair fora. Mas tem cara também que se ancora um pouco nisso para não colocar um gás, né? Como se não fosse emergencial ele se resolver na vida dele.
Então o problema não é andar com ela. Eu coloco o peso no cara também. Porque e se a família e a esposa sair da jogada? Ele ia pra onde? Para Barra da Ponte? Não, ele ia se virar. Ele ia decidir por um caminho e ia persistir nele de maneira obstinada. Por que ele não faz isso agora? Será que é porque a esposa tá ali como uma bicicletinha na rodinha para ele continuar dando uma cambaleada e achar que não tá precisando fazer? Tá procrastinando a evolução dele como homem, sabe? Ainda mais com 3 filhos. Cara, se filho... Assim, vamos lá, né? Se um filho chega na vida do cara e o cara não dá um estalo de que fudeu... Assim, Ele não tá ligado. Só terapia vai resolver isso, sabe? Não vai ter coaching que ele vai seguir, ou uma caixinha de perguntas respondida pelo Rasta, dando um sermão nele, e ele lá, aqui, amor, o que esse cara falou? Dando aquela indiretinha assim, né? Tipo, Biaman e tal. Não vai ser isso que vai resolver. Se com dependentes dele, né? Dependendo dele para se manter ali, né? Viver, respirar, comer, ele não deu o estalo, né? Que outra coisa, que outra etapa do ser homem que vai dar ele? Caramba, agora não é mais brincadeira, eu tenho que apostar numa coisa só, eu tenho que dar certo, a minha família depende disso. Então ela tá certa em ficar angustiada, né? E pela sorte dele, ela é uma mulher que não cogita a separação ou o divórcio, né? Felizmente. Sim, mas ao mesmo tempo também o cara pode procurar nisso para... Essa mulher é uma forte candidata a dar pro chefe. A dar pro leiteiro, homem. Já apareceu. E aquela verdade que ninguém quer aceitar, né? Pra mulher, o que geralmente ela chama de amor é respeito, cara. É admiração. O cara não tá... Pode... Se o homem não é um homem admirável, o que ela chama de amor cai drasticamente. Aí vira amigo. Ela falou que ele era um ótimo esposo em todas as áreas e um ótimo pai. Eu duvido. Talvez ela esteja amenizando na própria cabeça a situação, porque justamente ela não cogita se separar, então não adianta ficar falando mal desse cara pra si mesma, tá ligado? Porque, assim, dificilmente um cara que não comparece nessa área vai ser tipo, uau, em casa ele comparece em tudo, ele é um super parceiro, ele é um super pai, ele é um super... O cara não tá se mexendo pra ajudar a mulher. Mas eu vou te falar um negócio, Raíssa. Tem caras que sabem jogar o jogo. Ele sabe que não está sendo competente em uma área, mas no jogo social da família, no churrasco de domingo ou na família, ele é legalzão, ele é o carinhoso e tudo mais, e aí cerca a mulher. Dificilmente alguém não faz isso com consciência, sabe? Assim, sim. Se ele tenta tapear nas outras áreas, é porque ele sabe que está sendo um escorão, velho. Porque na vida da mulher, Ricardo, quando chega um filho, só existe acúmulo de função. Só existe acúmulo de função. Porque no seu papel de mãe, você é tipo, insubstituível. Então, você vai fazer aquilo e tudo mais que você precisa fazer. A mulher precisa botar 80% da renda familiar em casa, pô. Não é nem que seja 50-50. Se ela decidir parar de trabalhar, eles passam fome. Ela não está ajudando no orçamento familiar. Ela é o orçamento familiar. E ela é a mãe. Então, cara, essa mulher deve estar exausta. E o cara... Tu quer me dizer que o cara que deixa a mulher ficar nessa circunstância compensa sendo legalzão? Duvido. Ele é tão gente boa que eu não consigo cobrar dele, né? Sabe aquele seu amigo da turma que é errado pra caramba, mas ele erra de maneira tão descontraída e elegante que você... Pô, cara, eu queria cobrar ele, mas o cara... Mas ele é muito legal. O cara chega, puxa o bonde... Você não dorme com seu amigão da turma, tá ligado? Você não dorme. Não, eu tô ligado. Não é desculpa, não. Isso é uma mega arma. Seu amigão, tá ligado? Isso é uma arma que ele tem, tá ligado? Isso vira... Esse carisma termina virando... uma arma, isso é um perigo. Às vezes ela chega estressada do trabalho, mas quando ela abre a porta da casa, tá com um cheiro de pinho, sabe, lavanda, assim, ela pô, eu queria até falar com ele, mas tá tão arrumadinha a casa, o filho tá rindo, tá vindo galinha pintadinha com ele na televisão, estão tão felizes, eu vou ser a vilã da história. Olha só que isso aqui só quem viveu relacionamento profundo sabe. Exatamente. Ela vai tentar falar com ele, dar um sermão, nem sermão, às vezes uma cobrança saudável de amor, desliga a TV, vamos conversar um pouco. Tá complicado pra mim e tal. Não, ela, poxa, se eu acabar com esse pequeno paraíso ali de risadinha, ou eu então, vou ser a vilã da história. Eu não quero brigar agora, eu preciso dormir. Até porque a criança vai acordar daqui a 3 horas e quem vai sou eu. Sabe? Então, assim... Porque eu vou trabalhar amanhã e durante a madrugada a mãe serei eu, né? A mãe serei eu. Porque, né, até sei lá que idade a criança só quer a mãe, é complicado.
E assim, ela esqueceu de um detalhe, né? Porque ela diz que ele é um ótimo marido, pai, esposa. marido, filho. Agora, acho que é realmente como... O que é ser ótimo para ela? Ela está se esquecendo da equação, né? Porque em que ele está facilitando e fazendo ela mais feliz, relaxada, podendo ter mais tranquilidade de vida, né? No quê? Porque ele lavou uma privada? Ela não citou, né? Ela só falou, ela só deu este título para ele. A sensação geral de que ele é um bom pai, né, e tal. Por isso que eu digo duvido, sabe? Se ela for olhar objetivamente, cadê? E se ela fosse olhar com atenção e falar, porque assim, um cabo que não se mexe, pô, quem quer ganhar dinheiro, não tô falando em ficar rico não, tá? Mas quem quer ganhar o dinheiro para dar o sangue, velho. Vai ser Uber, pô. Vai te oferecer para cortar a grama de jardim, tá ligado? Mas vai fazer um adulto funcional. Um adulto funcional. Ninguém tá falando para ser rico ou classe média. Tipo assim, tem renda entrando e eu sou parte disso. Parabéns, é isso. Exatamente. Que é o que eu falei. Se tirar as barreiras de contenção que o privam da realidade, como a esposa trabalhando e a família empregando ele ia fazer o quê? Ia para debaixo da ponte? Não, ia se empregar. Como? Então quer dizer que ele tá procrastinando a evolução dele porque ele sabe que tem essas rodinhas aí na bicicleta dele como segurando ele as pontas. O aluguel tá pago, a feira tá feita, o menino tem fralda. Aí ele tá pensando o que é melhor para ele fazer, né? É concurso, vou fazer uma faculdade, então, não deu certo isso, vou começar outra coisa. Ele tá se dando esse luxo de pensar demais, quando ele devia estar fazendo Uber de madrugada para compensar ou para aumentar ou para ela poder parar de trabalhar um pouquinho, entendeu? E dar uma diminuída, uma igualada aí na divisão das contas. Porque, assim, o cara pode fazer muita coisa alternativa que a mulher não pode fazer. Porque dizer que homem trabalhar de Uber é igual a mulher trabalhar de Uber, não é. A mulher trabalhar de Uber de noite, ela tá errada, meu irmão. Então, se lasca, entendeu? O cara pode fazer isso. Mulher não pode. Isso, hoje em dia, é uma super opção, entendeu? É uma opção viável, legal e muito mais fácil pro cara. A vida do cara, no geral, é um negócio mais fácil, bicho. Entendeu? Agora, se continuar estimulando... O que é que tu tá pensando aí, hein? Até piercing. Eu tô esperando o comentário dele. Até piercing de microfone ele já fez. Eu tô esperando o que é que tanto ele pensa aí. Eu tô esperando vocês falarem, que aí eu dou os meus 2 centavos finais. É porque ele fica coletando todos os argumentos e depois ele vem... Pra depois botar o rabo no final, que Rasta gosta de ser do contra, entendeu? Aí tudo que a gente falou, ele bota o rabinho dele, vai. Bota o teu rabo aí. Quero ver. Eu gosto de chegar aqui, ó, intimando essa mulherada. O que acontece, velho? Eu vou por partes, né? Essa saga aí do o marido estacionado, né? Eu queria primeiramente falar para ela, se ela estiver ouvindo a gente aqui, que o problema do seu marido, ele não é ter mudado de plano, tá ligado? Mas é que nenhum plano vira alguma coisa. Pô, é normal a vida ter suas curvas, tá ligado? Uhum. Né? O cara às vezes tá trabalhando num negócio, aí tá falando, vai e trabalha em outro, mas uma hora isso estabiliza em alguma espécie de atividade que o cara tem um certo resultado. É o que o Olavo chamava a sexta camada da personalidade, né? E aí, tipo, de resultado ele passa a criar uma estabilidade para ao redor dele, e aí vem a camada da vocação, que é a 7ª, né? Então, é normal que tenha que tenham algumas curvas, mas não é normal isso que ele tá fazendo, tá ligado? Não é normal. Me parece que ele tá se colocando num labirinto. Entendeu? E aí tem o Minotauro, né? Que é o boleto da fralda, o condomínio, material escolar, coisas que você provavelmente, se você tá tomando conta de 80% do orçamento da casa, é você que tá bancando, né? Então, assim, você tá com medo de emascular ele, certo? Porque, de certa forma, a pergunta, tipo, e a visão que você tá tendo dele já é meio emasculada. Só que ele tá emasculando a si mesmo, tá entendendo? Ele se colocou nesse lugar. Porque ele tá desistindo de assumir aí um trabalho digno, né? Chega até me deu uma coceira, né? Mas um trabalho estável aí, comprometido, e ele fica aí atrás desses sonhos vagos, tá entendendo? Isso me parece, porra, me parece que
se ele tem 30 e poucos anos, 31 anos, né? Você está falando que está com 31 hoje, e vocês começaram quando tinha 18, né? Então, assim, me parece que ele ainda está nos 18, que esse tipo de mentalidade, tipo, será que eu acho que vou fazer um concurso. Não, eu acho que eu vou trabalhar para o meu pai. Eu não estou gostando de trabalhar muito com meu pai, não. Cabe aos 18, tá entendendo? né? Isso aí não é coisa de homem, isso aí é coisa de Vicky Cristina Barcelona, né? Aí o cara fica... Então ele tá se emasculando, né? E se ele se ofender com uma conversa clara sobre finanças e responsabilidade, então isso é um sinal de que ele não é esse marido tão bom quanto você está pensando, né? Que ele está mais apegado ao próprio ego do que a família. Então, assim, você está cansada e com razão. Acho bom que você não... Tipo, você ainda enxerga ele com um viés positivo, tá entendendo? Pô, ele é um bom pai, né? Ele é um marido carinhoso e tal. E aqui que surge um alerta, certo? Ótimo que ele seja assim e ótimo que você perceba ele como sendo assim também. Né? Só que ser bom emocionalmente não pode servir desculpa para o cara ser ausente economicamente, tá entendendo? Porra, a tua casa tá precisando e você tá no limite. Então, assim, esse negócio de cuidar do filho, ser carinhoso, ser atencioso, isso é o mínimo, né? Isso é o mínimo da obrigação básica, não é uma medalha, né? Uhum. O bom pai que ama o filho, ele deve querer dar o melhor exemplo possível, né? E entre esse exemplo tá o exemplo da firmeza, tá o exemplo dessa entrega, né? Dessa coragem de tomar um rumo sustentável. Então, assim, você vai precisar falar com ele, sim, tá ligado? Você vai precisar ter uma conversa séria, direta, certo? Mas sem desdém, não é passar na cara dele, é alinhar o eixo do carro, tá ligado? Antes que ele desmonte. Então, assim, se eu fosse você, eu diria algo assim, velho, eu te amo, tá ligado? Eu admiro muito seu coração, admiro muito a sua entrega como pai, mas a gente sabe que não dá para continuar com essa gangorra de planos. Eu preciso saber qual que é o seu projeto real, com prazo, com compromisso. Eu não posso ser mãe e fundação da casa sozinha. Tipo, isso é perfeitamente legítimo de você fazer, tá ligado? É verdade. Então, assim, agora não ofereça isso com ultimato, com cara de rompimento, que vocês estão num casamento, vocês têm filhos, tá ligado? Tipo, isso não é brincadeira, tá entendendo? Então, estabeleça alguns prazos claros, saca? Tipo, ó, a gente precisa estar os dois trabalhando full on, tipo, em tantos meses, tá entendendo? Pra gente... Então, assim, se o plano dele agora é concurso, qual é o tipo de concurso? Qual que é a rotina dele e qual que é a previsão? Tá entendendo? Porque ele precisa ter tudo isso claro e você também, porque senão, velho, meu irmão, tem muito concurseiro que é o concurseiro eterno. O cara fica lá... 10 anos estudando para concurso. Exatamente. Pode, né? O cara profissão concurseiro, né? Se o cara meter as caras, o cara passa em 3, 4 meses. Tá entendendo? E profissão também é aprendiz de empreendedor, né? Aquele cara que sempre tem uma boa ideia de negócio, mas não vinga, né? Aí, agora é dropshipping, agora é um canal de finanças, agora não sei o que, tá pulando porque uma hora vinga, mas nunca tentou de fato em um ponto só, né? Ele fica pulando com resultado. É aquele cara que ouve uma boa ideia na mesa de bar de um amigo que ganhou um dinheiro fácil, aí ele, então é isso que tá na moda, o cara vai lá e tenta e dá das caras na parede, aí, enfim, volta para estaca zero. Também tem isso também, né? Agora, uma outra coisa que eu diria para você, se você estiver assistindo aqui, minha irmã, é o seguinte, beleza, você mandou esse relato pra gente, certo? Ótimo, a gente vai estar aqui dando uns conselhos para você. Mas evite ficar reclamando dessas coisas para outras pessoas, certo? Que isso vai minando a imagem que você tem dele. E você precisa ver essa falha dele, tá entendendo? É algo que não é muito digno de admiração, mas esse negócio de amor, tá entendendo? Ele precisa ser superior a essa parada de admiração, tá entendendo? Porque vai que um dia seu marido tem um câncer, tá ligado? Vai que seu marido um dia sofre um acidente, ele fica paraplégico, você vai deixar ele por causa disso, né? Sim, sim. Qual que é a admiração que você tem por uma pessoa que tá se cagando, tá ligado? Uma pessoa que não consegue se mexer. Então, obviamente... a admiração tem que ser moral, né? A admiração é moral, a admiração é interna. Agora, se ele, antes de estar na cama, já age como se estivesse na cama, né? Exato. O problema é a circunstância, exatamente. Agora ele tá na cama, mas ele sempre foi um homem correto, íntegro, reto e tudo mais. Beleza, continua a admiração, continua o afeto, né? Porque ele construiu junto, né? Junto com a pessoa, de
tudo um pouco no relacionamento. Mas é aquilo, se ele ficar ofendido com a verdade bem colocada, né? Também é aquilo. Sim, também. Vai passando na cara. Dita com amor, né? Dita com amor. O sincericídio é a morte de muitas mulheres pela boca, cara. É falar, eu sou sincero, eu falo mesmo. Então, cara, quem disse que isso é uma qualidade, tá ligado? Então, assim... Ariano Suassuna. Exato. Então, assim, não é em tom de DR que você vai falar como se fosse uma mãe falando com o filho. De novo esse videogame ligado, e a nota do colégio. Não. É sabe aquela Netflix de domingo? Devagar? Aí, pelo amor, baixa um pouquinho a TV, vamos conversar. É ali. Não é no... Chegou do trabalho, cansado do transporte público ou do Uber, que falou o dia todo, você... De novo, eu chegando aqui, você aí... Sabe? Aí ferrou. Aí vão terminar, vai pra casa da tua mãe, já era. Aí... Agora, ô irmão, outra coisa, viu? Eu vi aí que você mencionou seus problemas, você descreveu a sua situação e pá e tal, mas eu não ouvi você falar 1 hora, tá entendendo? Que você sustenta as orações da casa. Eu não vi você falar 1 hora que você sustenta as orações da casa, nem que seu marido sustenta as orações da casa. E isso é um negócio preocupante, viu? Porque casamento só rola, tá entendendo? Só rola com graça. Uhum. Não tem outro jeito, não, tá ligado? Não tem outro jeito. Você tentar só com as suas forças e uma boa maturidade, tá ligado? Não é suficiente, tá entendendo? Então, porra, você precisa rezar pela sua família, você tem que pedir pra ele rezar com você, tá entendendo? Como é que tá a vida de vocês de tá indo pra missa? Tá se confessando? Tá comungando? Tá entendendo? Vocês precisam ter uma vida espiritual comum também, tá entendendo? Porque aí a própria vida espiritual traz o olhar da gente para essa hierarquia, para esse negócio do serviço, tá ligado? Então, assim, seu marido não vai assumir o lugar dele diante de você sem ele assumir, antes de mais nada, o lugar dele diante de Deus, tá entendendo? Então, assim, Deus é mais exigente do que qualquer DR sua. Então, tipo, vocês precisam trazer esse padrão que Nosso Senhor Jesus Cristo exige da gente para a vida de vocês, entendeu? Tanto você quanto ele. E se você não fizer isso, tá entendendo? Tipo, aí você vai... Aí faz FIV, né? Tá ligado? Faz FIV. E o negócio que tá você comentou... Divorcia. Você comentou, Rasta, é que assim, sem essa mentalidade dentro de um contexto espiritualizado e de servidão, o que pode acontecer? Quando ela confrontar ele, vamos lá, né? Ele sabe o que tem que fazer. Então é muito possível que ele já tenha mecanismos de defesa contra as queixas que ela vai trazer nessa conversa. Sim. Então ela vai trazer tudo isso. Mas esse contexto do Brasil, ele vai terceirizar, muito possivelmente, a culpa. Até ela cavar um pouco mais e falar, olha, mas e aí? Temos que ir para a prática. Beleza, o dólar tá alto, o concurso só tem 3 vagas no curso que você quer, para empreender tá complicado, bananil, não sei o quê, e aí? Mas e a prática, né? Então ele vai ficar, se vão acabar uma conversa que vai começar tranquila, pode migrar para uma DR, porque ele já sabe o que tem que ser feito, mas já deve ter narrativas prontas para contra-argumentar. Então, sem essa visão espiritualizada de que, caramba, calma aí, não é mais com a minha esposa que eu tô batendo aqui de igual para igual. Eu tô falando de uma missão maior, calma aí. Então, realmente, essa vida espiritual pode quebrar o coração do cara, né? De forma positiva, né? Quebrar, desmontar, para ele... Sim. Fortalecer a vontade dele, né? Porque o que você está descrevendo é um cara com veleidade, né? Um problema de veleidade. Aquela vontade... É que nem um amigo meu, que todo dia ele acordava com a vontade louca de dar o cu, mas passava. Conheça a nossa plataforma TV Lisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.